obediência, o caminho para a proteção divina. Amém? Amém. Esse vai ser o tema dessa noite. Diga assim: obediência, O caminho para a proteção divina. para a proteção divina. Hoje eu vou falar sobre os aspectos da obediência e nós entendemos dentro de princípios da palavra como nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Amém? Amém. E se entendermos esses princípios e colocarmos de prática, de fato, nós vamos ter os benefícios para vivermos uma vida plena e abundante. Mesmo enfrentando provas, mesmo enfrentando dificuldades, nós vamos agir em fé. Amém, irmãos? E Deus irá, além de nos proteger, Ele trará e vai estabelecer a sua vontade e o propósito específico para cada um de nós. Porque você não nasceu à toa. Amém? Amém. Você nasceu para um propósito específico aqui nessa terra. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. Diga assim: eu não nasci. Eu não nasci à toa. à toa. Amém? Você foi escolhido por Deus. Amém. Verdade? É. E muitas vezes as pessoas ficam buscando em quem se encontrar. Tem gente que quer se encontrar na profissão, tem gente que quer se encontrar no relacionamento, no casamento, tem gente que quer se encontrar numa igreja, é assim? Mas enquanto você não tiver isso bem definido dentro de você, vai ficar interrogações. Mas eu quero dizer que a resposta para tudo isso é obedecer a Deus. Dá um som de voz aqui na minha voz. Estou sentindo o som preso. Não estou gostando desse som. Som. Vai lá, Carlos. Carlos. Vai lá. Pelo menos se não melhorar, vai piorar, mas vai fazer alguma coisa. Deus é bom? Amém, irmão? Amém. Então, assim, quando eu falo de obediência, né, o caminho para a proteção, todos nós que queremos Deus, de uma maneira efetiva em nossa vida, nós não queremos viver segundo o curso deste mundo. Paulo escreve nas suas cartas, né, nós não devemos viver segundo o curso deste mundo. Porque o mundo, ele vive de uma maneira absoluta. Se você for na orla agora de Salvador, você vai ver que os vazios estão o quê? Cheios. Não é verdade? As pessoas curtindo, né, a vitória do seu time. Meu Bahia perdeu com o Grêmio. Joga de manhã cedo. Não deu para ficar muito frustrado não. Amém, irmão? Mas você entende que a nossa verdadeira alegria é Deus. Se você está firmado em Deus, entende que Deus é o teu Senhor, Ele vai dirigir a sua vida, você não vai ficar frustrado com isso. Amém? Amém. Mas o caminho para as respostas e os anseios do nosso coração tem que ser o caminho da obediência. Em toda a Bíblia Sagrada está exarado lá: obedecer, 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 obedecer. Desde o da velha aliança, quando o Senhor chama Israel, o seu povo. Não estou gostando desse som. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos até sentar aí na minha voz. Amém? Amém. Mas eu quero que você abra a Bíblia. Vamos dar fundamento dentro do princípio da palavra, para não ficar só de argumento aqui sem fundamento bíblico, né? Vamos dar a fundamentação bíblica aqui que vamos construir nessa noite. Vocês estão comigo? Amém. Em 2 João, no capítulo 1, no versículo 6, 2 João, é segunda epístola, não é evangelho. Amém? 2 João, segunda epístola de João, no capítulo 1, no verso 6, eu vou ler na versão King James. Amém? Diz assim: e é este o mandamento do amor. Se tá bom? Agora tá bom. Agora deu R$1 de tostão na voz agora, não foi 10 centavos não. Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho só. E é este o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tens ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Amém? Amém. Como salmos, servimos a Deus, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o mandamento principal é o quê? Andar em quê? Amor. Eu tenho que amar você, você tem que me amar. O amor não é uma opção. E eu entendo a parte comportamental humana. Eu entendo que tem pessoas que são muito fáceis de se amar, não é verdade? Tem pessoas que você olha de graça, você tem uma empatia por ela.
É algo que surge, que brota naturalmente, né? Mas tem pessoas que são antipáticas. Não, mas assim não é. Tem pessoas que são complicadas, tem pessoas que não são facilitadoras. Mas mesmo assim, essas pessoas, nós precisamos amá-las. Amém. Amor não é uma opção, amor é um mandamento. E o fato de eu amá-la, segundo a palavra, em obediência, porque o versículo começa com este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. E amar é uma ordenança. Como está o nosso nível de amor? Outro dia eu ministrava sobre isso. Será que só amamos a quem faz parte do nosso clube? O clube do Bolinha? O clube da Luzinha? Nós temos que amar a todos indistintamente. Amém? E o foco dessa mensagem é destacar a palavra obediência. Obedecer a Deus para ter sucesso. Obedecer a Deus para estar debaixo da sua proteção. Não fazer a minha vontade. Deixar a minha velha natureza. Se alguém está em Cristo, está lá em 2 Coríntios, né? 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você aceita Cristo, uma nova natureza de Deus é enxertada em você. Amém? Você começa a deixar a prática do velho homem, da sua velha natureza, do seu velho comportamento, aquilo que você fazia, você não quer fazer mais, porque você quer se aproximar de Deus. Você quer sentir a presença de Deus. Você quer, sabe, ter Deus presente e envolvido no seu ser, na sua família, em tudo que você faz, para sentir a unção, para sentir a proteção, para sentir a prosperidade, para desfrutar de uma vida de comunhão com o Senhor, para se livrar do mal. O mal, ele não tem mais que estar controlando as nossas vidas, nossas mentes, nossas ações, nossas atitudes. Nós queremos Deus, queremos estar mais próximos de Deus, queremos conhecer Deus, queremos nos aprofundar no conhecimento dEle, para viver de fato como filhos do Senhor. Amém. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Mas isso vai requerer uma coisa, que se chama obediência. E obediência, muitas vezes, vai requerer de nós renúncia. A obediência vai custar dentro de nós uma briga interna contra a nossa velha natureza, contra a nossa mentalidade, em jogar comportamentos que no passado eram comuns, agradavam a nossa carne. Mas dentro desse novo modelo de vida, dessa nova natureza de Deus que foi implantada em nós, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, fala Paulo nas cartas dele. Amém? Será que de fato podemos viver isso, ou falar isso? Que de fato Cristo vive em nós, ou estamos vivendo a nossa vontade, ou é a vontade de Deus? E são ponderações que às vezes precisamos fazer. Está todo mundo quietinho. O fogo está caindo. Amém, irmão? Amém. Em Romanos, no capítulo 5, versículo de 9, vamos dar mais fundamentos. Diz assim: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência, muitos serão feitos justos. Esse texto aqui, Paulo, ele fala a respeito de Cristo. Diga assim: Cristo. Cristo. Fala de Cristo e de Adão, amém? O primeiro homem, Adão, por meio dele o pecado entrou no mundo. E com isso, com o pecado veio a desobediência. E com a desobediência veio o que? As mazelas, veio a morte. Isso, veio o preço. A humanidade entrou em declínio, em decadência moral. E o homem se afastou de Deus. O pecado criou uma barreira, uma separação entre o homem e Deus. Mas quando Cristo veio, ele veio justamente para restaurar esse modelo de comunhão, para que tivéssemos acesso à presença de Deus. O véu se rasgou, hoje temos acesso à presença pelo sacrifício de um. Se por causa do primeiro Adão o pecado entrou, através do segundo Adão, que é uma metáfora a respeito da figura de Cristo, que veio como um homem sem pecado, porque vocês sabem que porque Adão entrou perfeito, mas ele foi enganado. Eva foi conversar demais com a serpente, e Deus lhe deu, e Adão também foi na conversa. Não quero jogar a culpa para cima de Eva, tem muita gente jogando a culpa para cima de Eva, não é verdade? Coitada de Eva.
Adão poderia ter um posicionamento firme? Não, não vamos fazer isso, não vamos comer da fruta, do conhecimento do bem e do mal. Amém, irmãos? Mas por causa dessa atitude, não foi o fato de comer uma fruta, foi o fato de comer uma fruta proibida. Às vezes, Satanás ele tenta ludibriar pessoas, porque ele vem com uma narrativa distorcendo, na verdade, o centro da verdade. Era pecado comer fruta? Não, mas aquela árvore específica, e aquela fruta específica, que Deus designou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali era proibido. Eles poderiam comer 99,99 de todos os frutos, de tudo que quisessem, mas aquela específica, justamente aquela, diga assim, aquela, diga assim, não podia. Não podia. Mas Satanás veio e formoseou aquela árvore como sendo atrativa aos olhos, conhecimento mal, e ludibriou com uma qual conversa, com uma narrativa muito bonita. Não, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Já mudou a conversa. Então, aquilo que era proibido, aquilo que iria gerar desobediência, aquilo que não podia, ele se sentiu atraído, ele foi tentado, ela foi tentada. E ambos, então para de jogar a culpa só na mulher, diga assim, foram ambos. Com medo. E com o pecado, com a desobediência, o pecado entrou na humanidade. Aí Cristo veio e com um ato de atitude, de obediência, de morrer na cruz, para promover a redenção, nos resgatou. Pagou um preço que hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Para nos resgatar. E agora estamos justificados, né? Romanos 8:1, né? Agora, pois, uma condenação para os que estão. Uau! Diga assim, eu sou livre. Diga assim, eu sou liberto. Diga assim, o pecado. Diga assim, o pecado. Não tem domínio sobre a minha vida. Quem quer dizer, pastor? Mais ou menos, viu? Mas Deus é bom o tempo todo. Vive uma vida santa para Deus. Amém? Então você precisa ter esse entendimento. Assim como o pecado entrou através de Adão, Cristo veio e resolveu esse problema. Cristo resolveu essa parada para nos dar acesso novamente à presença do Pai. Amém, irmãos? Então, por causa de um ato de obediência de Cristo, a humanidade passou a ter uma nova oportunidade. Aleluia, irmãos. Agora, entenda, precisamos obedecer a Deus. Amém? Precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos respeitar princípios bíblicos. Amém. Amém? Amém. Isso não deve ser tirado de nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa compreensão, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. Precisamos obedecer ao Senhor. O Senhor é bom. Andar em obediência é andar debaixo de proteção de Deus. Amém. Porque ela vai nos proteger do mal. Nós já temos inimigos, nós temos Satanás, que fica rodando, não é isso que o diabo disse? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir. E Ele quer tirar de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Diga assim, fala para o seu irmão, andando, fala para ele, fala, em obediência. Então, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu cumpro a palavra, quando eu respeito e ando dentro dos princípios da palavra, eu ando debaixo de proteção, o mal não vai poder me tocar. Ele vai se levantar, dias maus vão surgir, dificuldades vamos enfrentar, mas todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos vencer, nós vamos avançar. Problema vai vir, mas você vence. O gigante se levanta, mas você vence. Dificuldades se enfrentam, tempestades se levantam, mas a bonança vem logo após. Porque você anda em fé. Amém? Mas você anda em obediência. E o Senhor lhe protege, o Senhor lhe guarda do dia do mal, da dificuldade, de tudo isso. E no final você olha para trás, não para desejar, mas dizer, venci mais uma etapa e avanço para o prêmio. Como diz Paulo, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas olhando para o prêmio, para o alto da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa função é prosseguir
é avançar. O que ficou para trás ficou. Talvez para trás ficou tanta coisa. Etapas que você talvez não conseguiu cumprir, mas você não desistiu da sua vida porque você não conseguiu realizar, mas Deus tem novos planos, Deus tem uma nova estrada, Deus tem novas coisas para a sua vida. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Os planos de Deus não se cessaram porque algumas coisas não deu certo na sua vida. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu vou optar, andar em obediência. Amém. Aleluia. Não desista das coisas porque as coisas talvez não chegaram dentro do que você estimou, planejou. Os planos de Deus não cessam para nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Mas eu preciso obedecer. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 9, vamos lá. O escritor aos Hebreus. Por que o escritor aos Hebreus, pastor? Porque nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Amém? Alguns dizem por causa do escrito da forma literária, que querem atribuir a Paulo, outro a Átila, né? Eu, particularmente, eu acho que foi uma mulher que escreveu. Porque depois de escrever 12 capítulos, ainda fala assim, e vos escrevi resumidamente, falou para Dedéu, só parece coisa de mulher. Mas tudo bem, vamos aqui. Resumir com 12 minutos. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Diz assim, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educaram. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então viver. Está falando de Deus, que é o nosso Pai espiritual. Ele se reflete, todo mundo teve um pai e mãe. Amém? Ninguém teve pai e mãe, pai e mãe não, passou no ovo, foi? Aleluia. Diga assim, eu tive pai e mãe. Eu tive pai e mãe. Você não veio de sua cadeira? Ah, meu Deus do céu. Amém? E nosso pai, nossa mãe, eu não sei, talvez a sua experiência lá, você passou por um trauma, teve a oportunidade de ser educado pelo seu pai e pela sua mãe, mas você nasceu para irmão de uma mulher. Né? Não tem outra forma de nascer aqui nesse mundo, só Cristo, amém, irmão? Glória a Deus, é de mim. E foi pelo Espírito Santo concedido através de Maria, amém? Mas, você para nascer precisou de um pai e mãe. Se você teve um pai, se você teve uma mãe, se você não teve, talvez por um desafortúnio da vida, de não ser criado, talvez não sei, cada um tem uma história, mas normalmente todo mundo tem um pai e uma mãe. E esse pai e essa mãe vai te educar. Vocês estão comigo? Amém, irmão? E nós os respeitávamos, ou respeitamos também quem tem pai e mãe até hoje. Meu pai já se foi, mas eu tenho minha mãe. Amém, irmãos? Mas precisamos respeitar os nossos pais, porque eles ensinaram o que? Valores. Eles nos educavam, eles ensinavam princípios, eles nos ensinavam a ser bons cidadãos. É assim? Pessoas direitas, pessoas honestas, pessoas educadas. É assim ou é que o pai e a mãe querem para o seu filho? Então, se os nossos pais eram modelos para nos ensinar princípios e valores de padrão de obediência, quanto mais Deus, é isso que o texto está dizendo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, nós também devemos obedecer a Deus. Nós também temos que primar e respeitar a sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, é de mim. Então, nossos pais nos educaram. Então, para que possamos viver bem, precisamos obedecer a Deus. Não tem como abrir mão disso. Amém, irmãos? Agora eu vou falar uma coisa para você. Obediência, ela pode ser aprendida. Amém? Amém. Alguém já lidou na sua vida com alguém que é teimoso ou teimosa? Quem está dizendo assim, pastor, eu tenho um filho e uma filha que tem que mandar uns cascudos. Quem está dizendo, não, pastor, tem meu marido aqui que é do lado que é teimoso. Homem normalmente é teimoso mesmo, sabe? A gente assim foi educado, foi formado para ser independente, para ser cabra assim, né? Então fica meio bravo quando ele percebe que a mulher está tentando controlar, não é verdade? É. A mulher fica assim tentando manipular, tentar fazer o que ela quer, ela vai pela tangente, sai da emergencial pela direita, às vezes a gente cede. Às vezes, a senhora a gente tem que dizer, não vai fazer. Mas Deus é bom. Mas educação
salvação pode ser aprendida. Amém. O próprio Jesus, quando viveu aqui, no seu ministério terreno, amém, irmãos? Ele aprendeu a obedecer. Você vai lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Dentro da palavra. Diz assim: mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aqui está se referindo a respeito de Cristo, amém? Aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Mesmo Jesus sendo Deus, e eu sempre costumo dizer, dentro do campo da teologia, Jesus, quando veio aqui, ele era Deus. Não é isso? Você tem dúvida? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Verbo. Stop. Palavra com ação. No princípio era o verbo, o Logos. O Logos que estava lá em Gênesis 1. E disse Deus: haja. Jesus foi o Logos na boca de Deus que criou. Porque o Filho ainda não havia se revelado na velha aliança. Aí quando vem aqui no João, ele fala: no princípio era um. No princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. Gênesis. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o verbo aí. Aí vem para cá, João 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, participou de tudo. Tudo que se criou, está lá em João, lá. Nada do que foi feito sem ele. E como é que ele poderia ter criado a ele mesmo sem ser ele? Nada do que fez feito. Alô, para pensar, irmãos. Vamos voltar, João 1. E ele é o quê? É João 1. E a palavra, o Logos, né? É Deus, com letra maiúscula. Cuidado, tem uma tradução que volta aqui. Era um Deus com letra minúscula. Voltando um artigo definido, o texto original que não existe. Se acrescentar no último uma vírgula, você muda o sentido da tradução, desvirtua o princípio bíblico. Isso é perigoso. Mas vamos lá. Glória a Deus, é em mim. Então, mesmo ele sendo filho de Deus, na figura de filho, ele aprendeu a obedecer ao Pai. Porque temos a figura do Pai, temos a figura do Filho e temos a figura do Espírito Santo. Eu não vou deixar isso aqui agora, isso aqui não é culto de ensino, hoje eu estou ministrando. Amém, irmãos? Então, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições. Ele cresceu, mesmo sendo 100% Deus, mesmo sendo 100% homem, ele teve que aprender aqui a viver em obediência. Então, se Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obedecer, eu e você também nós não podemos aprender a obedecer? Você entende que em alguns aspectos da nossa vida ainda a gente não está perfeito? Você entende que em alguns aspectos da nossa vida nós somos teimosos? Você entende que em alguns aspectos da nossa vida nós precisamos, sabe, irmãos, deixar que a velha natureza nossa fique de lado para nos sujeitarmos ao que Deus quer? Que a obediência é algo facultativo a nós, não é a Deus. Nós que decidimos. Somos nós que escolhemos andar em obediência. Amém? Amém. Deus me faz obedecer. Não, eu não estou fazendo você obedecer. Quem decide obedecer é você. Você tem o livre-arbítrio. Isso. Você não é um robô. Amém? Se Deus fizesse você obedecer, você seria um robô. Você não teria o livre-arbítrio. A decisão de obedecer a sua palavra, respeitar seus princípios, é nossa, somos nós que escolhemos. Mesmo quando a nossa carne vai pulsar, mesmo quando a nossa alma militar por fazer coisa errada, mas eu vou decidir me submeter à vontade dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Existe uma recompensa. Outra coisa, a obediência vai te levar à sabedoria e pureza. Como assim, pastor? Diga assim: a obediência, A obediência vai me levar vai me levar à pureza, pureza e à sabedoria. e a sabedoria. Eu quero que você abra no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 19.
16, 19, olha o que a Bíblia diz. Essa aqui é a versão, acho que é a Almeida, não é a King James, né? Contudo, é King James. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Vou dar um stop. Vou contextualizar o texto para que você entenda. Paulo escrevendo na igreja, né? Aos Romanos, né? Igreja de Roma. Ele fala que aquela igreja local, ela era destacada por obedecer aquilo que havia sido ensinado. Isso era notório, né? Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Aquela igreja obediente. Glória a Deus, olha de mim. Estão comigo? Vamos lá. Aí ele continua. Por isso alegro-me sobremaneira. Paulo estava o quê? Estava feliz. Porque aquele povo era um povo temente. Era um povo que andava em obediência. Ótimo, legal, está obedecendo. Mas ele continua. O que é que ele continua? Entretanto, agora vem a interrogação, a exclamação, as correções necessárias. Entretanto, vocês são obedientes, vocês são tementes. Porém, tem uma ressalva aqui. Quero que sejais o quê? Olha a recomendação. Aqui existe o quê? Uma recomendação. Eles eram obedientes? Senhor. Amém? Glória a Deus, é de mim. Entretanto, quero que sejais sábios. Diga assim, sabedoria. De Deus. Para entrar na minha mente. Eu quero que sejais sábios em relação a tudo o que é bom. Eu obedeço a Deus, eu obedeço. Mas eu preciso me relacionar com pessoas. Não precisamos? O culto acaba aqui, você vai para casa, você vai dormir. Talvez tem gente que não dorme logo. Tem gente que é coruja. Mas tem gente, né, que no instante, é assim, não é? Tomou um banho, tem que se brincar com até você tomar banho. Olha isso. Não é assim? Ai, Jesus, ajuda. Amém? E dorme. Eu não sei o seu comportamento. Cada um tem um jeito, uma característica, uma personalidade diferente e tal. Mas você vai dormir, amanhã você vai acordar. Você vai se relacionar, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você vai cuidar dos afazeres, das tarefas de casa. Assim ou não é? Vai cuidar do menino. Né? A gente vai cuidar do esposo, vai fazer comida. Não é assim? Vai sair para trabalhar, algum compromisso, um médico marcado. É assim ou não é? Falando numa visão geral. Mas nós nos relacionamos com pessoas. E é justamente essa relação que entra aqui. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom. Você vai encontrar coisas boas, interessantes, uma conversa no caminho para o ônibus, numa fila na marcação de um exame, na fila de um saque aqui, conversando com o seu vizinho, uma conversa descontraída a respeito de uma entrevista na televisão, sei lá, ou qualquer coisa. Mas você precisa ser sábio em relação ao que é bom. Você tem que separar aquilo que é bom e aquilo que é mal. E a Bíblia está me chamando, a mim e a você, a agirmos com sabedoria em relação ao que é bom. Eu preciso separar, diga assim, eu preciso separar o que é bom. Aquilo que vai agregar valores à minha pessoa. Aí ele continua, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. Aquilo que não presta, aquilo que não me edifica. Você vai fazer o quê? Estou fora. Pode ser uma conversa inadequada? Amém? Algo que não traz nada de bom. Olha aí. Eu só quero saber coisas. Isso. Que me traz valor. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Amém. Para eu andar em obediência, ele começa o quê? Com obediência. Vocês estão comigo? Contudo, vocês são obedientes. Mas você precisa vigiar, ser sábio, valorizar o que é bom. Amém? O que é bom você pega. O que é ruim você descarta. Isso. Amém? E aquilo que vai te contaminar, você pula fora. Não quero nada de aparência do mal, não quero estar me envolvido no que é mal, não quero estar participando de coisas que não vão me agregar nada. Eu estou fora, eu estou. Irmãos,
guardar a nossa mente. Eu já falei isso aqui. Aquilo que eu ouço determina o que eu penso, aquilo que eu penso determina aquilo que eu falo, e o que eu falo vai determinar a minha colheita. Então eu vou controlar aquilo que entra, para que eu não venha pensar errado. Falar errado. Então você sabe, opa, peraí, isso aqui não. Você tem que estar pronto, irmãos, para repreender conversas que não edificam. Amém, irmãos? Falei isso do mal. Poxa, eu não quero participar. Se eu for para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, eu preciso andar em obediência. E conversas erradas vão me fazer também pensar errado e falar errado. Amém. Amém? Porque aquilo eu vou terminar absorvendo. E aquilo vai ficar minha mente pensando. E é perigoso muitas vezes. Eu tenho que separar o bom do mal, o jogo do trigo. Amém? 2 Coríntios 10, 6 diz assim, ó. Esteja sempre pronto para repreender conversas que não edificam. Amém? Vamos lá, 2 Coríntios 10, 6. E estaremos preparados, versão que diz, e estaremos preparados para repreender qualquer tipo de rebelde. Assim, agora tem uma ressalva. Assim que alcançardes a perfeita o quê? E qual a lição que eu tiro desse versículo? Temos que repreender qualquer ato, atitude de rebeldia, comportamentos, falas inadequadas, mas eu preciso estar pronto para fazer isso. Eu só posso cobrar perfeição quando eu alcanço a perfeição. Amém. Eu só posso dizer que você está errado quando eu ando certo. Isso é maturidade. Falar sem viver não surge efeito. Eu preciso ser um exemplo primeiro. Você está comigo, irmãos? Então, quando você estiver obedecendo, você pode cobrar a perfeição. Primeiro você obedece, depois você cobra. Aleluia. E cuidado com o que você ouve. Cuidado, vou repetir. Cuidado com o que você ouve. Cadê o Glória? Como está caindo? Ô Glória. Cuidado a quem você ouve. Olha aí. Porque isso pode contaminar o seu desempenho no reino de Deus. Vai diminuir a sua produtividade. Você não vai querer mais trabalhar, você não vai querer mais estar empenhado nada na igreja, você vai não fiz errado. Aí um gago falando. Você não já viu um gago querendo, no gabinete de igreja que eu construí no passado, ele querendo confessar um pecado comigo. Estou pelo pé. Se eu puder dar uma tapa nesse gago. Mas essa história lá. O que foi, meu irmão? Fala. Eu estou vergonha. Não vou contar essa história, não. Deixa quieto. Estou lá nas suas bandas. Estou lá em Bahia. Eu estou vergonha. Estou me aconselhando tanto. O que foi? Está aí lá, bem lá, o cara me. Minha namorada lá, demais, né? Você pode dizer, pastor, é duro, viu? Mas é uma bênção. Aleluia. Então, cuidado com o que você ouve. Isso pode enfraquecer a sua fé. Vamos lá, Efésios 5:6. Vamos dar fundamento que eu estou falando. Você pode estar falando que eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando que a obediência é um caminho para a proteção divina. Diz assim, Efésios 5:6. Versão que diz: ninguém vos engana. Olha só, esse versículo é fantástico. Eu preciso obedecer a Deus, mas eu também tenho que guardar a minha mente, meus pensamentos, ser sábio, ser puro, não pensar mal de ninguém, porque tem associações ou conversas que a gente ouve que pode nos levar a pensar mal e a julgar as pessoas. Olha só o que Paulo fala, escrevendo a outra Efésios: ninguém vos engane com palavras destituídas de o quê? De sabedoria. Conversa bonita. Né? Porque é justamente devido a esse comportamento, se você ouvir quem você não deve ouvir, porque justamente é isso. Cuidado com as suas relações. Porque é justamente isso
da desobediência. Muita gente promovendo intriga, muita gente promovendo coisas que não deve, te levando a pensar mal de alguém, porque você, em vez de estar se enchendo de Deus, promovendo crescimento, pensando melhor das pessoas, você vai ouvir com pessoas que querem contaminar. Eu preciso guardar meu coração, eu preciso andar em sabedoria, eu preciso amar mesmo. Sabe? Às vezes a gente está, todo mundo tem defeito, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Se você fosse perfeito, você está com uma auréola aí na sua cabeça e o céu estava te puxando. Às vezes você fica com a sua vida mascarada e o capetinho querendo te puxar, aí está fingindo. Amém? Vamos viver, vamos ser verdadeiros com o Senhor. Aleluia! Vamos amar mais, vamos criticar menos. Amém, irmão? Aleluia! Todo mundo precisa de uma ajudinha. Talvez você alcançou um nível que o seu irmão ainda não alcançou, mas é por isso que você vai descartá-lo. É verdade. Às vezes ele precisa de um empurrão. Às vezes ele é uma pessoa amarga, é uma pessoa complicada, mas ele precisa ser abraçado e amado. O mandamento primeiro é o amor, foi assim que eu comecei. Glória. Olha, não está no texto aqui, mas eu quero que você abra. Vamos lá. Vamos lá. Não tem que ler esse versículo, é pouco lido. Mateus 12, 36, 37. Acho que eu nunca li aqui não. Mas vamos lá. Mateus 12, 36. Olha só, quem está falando aqui é Jesus, viu? Jesus. Quem está falando aqui não, diga aí. Jesus. Vamos lá? Por isso eu vos afirmo, vou voltar ao texto aqui, que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, pois é o que é a palavra fútil? Palavra que não edifica, palavra que não agrega, palavra que não ajuda, palavra que não promove, palavra que não puxa a pessoa para cima, palavra desnecessária, palavra que só vem para denegrir, para desfazer, para ultrajar, para humilhar, para desprestigiar pessoas. Então toda palavra fútil que as pessoas disserem, elas deverão prestar contas em que dia? No juízo. Então, fala para o seu irmão aí, muito cuidado Muito com o cuidado. que você fala, de quem você fala, De quem você fala. porque você um dia vai dar conta dela. Amém. 37, parou não, vamos lá! Voltou, eu vou tacar a direita, vou pular. Pula aí. O pessoal que está pulando, cheio do poder de Deus, é mais zoado. Vamos viver a palavra, irmão. Verdade. Porque pelas tuas palavras, é a palavra de quem diz que são as minhas, diga assim, são as minhas palavras. Pelas tuas palavras serás o quê? Absolvido. E pelas tuas palavras, então, bota um ecrã na sua boca. Não seja rápido, para de ser juiz. Não seja precipitado no falar. Aleluia! Isso é perigoso, nós vamos dar conta, irmão. A pessoa te leva uma coisa, um comentário, isso e aquilo, você já julga, já sentencia e já condena. E manda lá para a papuda. Meu Deus. Mas vamos voltar ao texto anterior. Vamos lá aqui. Eita, meu Deus. Efésios 5,6. Não está no Efésios 5,6? Sim. Então ninguém vos engane. Então não cai no papo de ninguém. Porque se você cair no papo de alguém, quando você emitir um juízo de valor a respeito de algo que você não fez nem parte do problema e nem da solução, tu vai pagar a conta só porque você emitiu, falou demais, pensou errado, não agiu em sabedoria, não agiu em pureza. Eu não prefiro pensar o melhor da pessoa. Vá! Ninguém nos engane com palavra de Espírito de sabedoria, porque justamente devido a esse comportamento que deveria de Deus. E no versículo 7, vamos no 7. Portanto, você quer que eu leia ou você quer que eu faça a lição Marcelo Almeida? Vamos fazer a recomendação. Aqui diz: não sejais participantes com eles. Não tem aí como seus amigos, não. Não presta. Versão Marcelo Almeida. Fogo está caindo. Irmãos, entenda uma coisa: o caminho da obediência é o caminho do sucesso. O
O caminho da obediência é o caminho para a proteção de Deus. Vocês entendem isso? Amém. O mundo não deve modelar o nosso comportamento. O que deve modelar o nosso comportamento é a palavra. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 14, meu Deus, ainda tem certo para celebrar, né? Posso continuar? Sim. Vou botar mais. Até meia-noite. Não, meia-noite também não. Vamos lá. Diz assim: como filhos da obediência, quem é filho da obediência aqui? Tem que obedecer. É desobediente é filho do capeta. Eu não sou filho do capeta. Sou filho de Deus. Quem quer ser, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Quem quer ser filho do capeta? Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Então, você como nova criatura, você não deve permitir que o conceito do mundo, o padrão do mundo, aquilo que o mundo tem como normal, natural, não deve ser o nosso normal nem o natural. Você também não vai viver como ET, como alienígena, amém, irmãos? Você se relaciona com pessoas. Mas antigamente nós éramos ignorantes, mas o conhecimento, a luz chegou, a verdade chegou até a mim, a você. Amém. Aleluia! Glória. Amém? Então, o que o mundo diz, prescreve, não é o meu natural, não é o meu normal. Glória a Deus, vai de mim. Glória a Deus. Vou andar como filho da obediência. Amém? Quando nós tínhamos ignorância, aí ele fala obediência. Então, não vou permitir que o mundo venha modelar o meu comportamento. O que vai modelar o meu comportamento é a palavra. Tudo aquilo que eu fui citando no versículo: comportar, pensar, falar, quem agrega valor, de quem eu falo, com quem eu penso, o que eu penso das pessoas. Não, é isso que vai modelar a minha vida e a tua vida. Amém? Amém. A obediência deve nos levar a falar a verdade e amar a todos os irmãos de coração ainda. Não é um amor fingido, não. Eu tenho que amar você de coração. Amém? Amém. Vamos pular 1 Pedro, público 22, 1:22. Falando aqui de obediência. Considerando, pois, que temos a nossa vida purificada pela obediência à verdade. Então, quando eu obedeço a Deus, eu tenho que a minha vida purificada pela obediência, o quê? A verdade. Pensamentos ruins, comportamentos errados, coisas que não edificam, vão ficando para trás, e a minha vida vai melhorando, eu vou me ajustando, eu vou me purificando. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. A verdade é que ele leva ao amor fraternal não fingido. Não é só dizer que ama seu irmão. Eu amo meu irmão. Isso é bem, irmão. Mas por trás, lá. Olha aí. Você conhece gente assim? Aqui na igreja canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E lá todo abraço, beija. Andava com Jesus. Mas quando sai da esquina, miserável. Então eu tenho que amar verdadeiramente. Isso. Gostando ou não? Eu falei, tem gente que é fácil amar. E quando é complicado? Você tem que amar, meu irmão. É essa caixinha, né? Chamada igreja, né? Jesus bota pessoas de múltiplos comportamentos, gente diferente. Um que é maravilhoso. Tem gente que você ama só de vista assim. Mas tem outros só. Chega assim, quando você é meio arrogante, soberbo, né? Eu gosto desse irmão. Mentira. Já pegou. Talvez essa pessoa até é gente boa. É porque você não teve a oportunidade de sentar para conversar com ele. E nós temos mais pontos que nos edificam do que nos separam. Vamos ser menos juízes. E praticar mais o que Jesus praticava, o amor. Amém. Falar dos pés uns dos outros. Aleluia. Amém, irmão. Glória a Deus, é de mim. Glória a Deus. A verdade, eu vou falar uma fugida. Amai uns aos outros. De quê? De todo o coração. Vamos deixar Satanás desconfortar o nosso coração, não. Só pensando no pior das pessoas. Vamos amar de coração. Todo mundo tem algo de bom. Os complicados e os complicados. Todo mundo tem algo de bom. Todo mundo tem uma faceta da sua vida. É verdade. Todo mundo tem um talento.
talentos e promover o reino de Deus para trazer crescimento. Amém. Conclusão. Se a obediência é o caminho para a proteção divina, eu entendo uma coisa: Deus não vai nos forçar a obedecer. Amém? Segundo, falhar em obedecer a Deus é pecado. Terceiro, a obediência salvou a vida de Noé e sua família. O seu ato de obediência pode salvar a sua família. Amém. A obediência vai abrir a porta para o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Outra coisa, nós que controlamos a obediência. Eu que decido obedecer. Amém, irmãos? Outra coisa, não atrase a sua obediência. Se Deus está cobrando de você, você fica atrasando. Outra coisa, obediência seletiva é desobediência. Você só obedece aquilo que você acha que é certo. Isso é desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode fazer tudo achando que está dando o seu melhor, mas obedeça. Outra coisa, obediência pode te levar para milagres. E último, obedeça, mesmo sem entender. Mas obedeça a Deus e a sua palavra. Amém. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Muito bom. Então, segura o coração.